hoje, no Trilegal Podcast, episódio 6, nossa tri-maravilhinda professora Raquel Boing retoma seu posto ao lado dos triassíduos Fred Dias e Aline Tomé para mais um bate-papo trilegal sobre a política mundial contemporânea. No tema clássico do dia, a crise migratória na fronteira do Rio Grande. Uma nova caravana de 3.000 migrantes latino-americanos cruza neste momento o México em direção aos Estados Unidos, em um ano de recordes de detenções, de rapidez na deportação e de violações de direitos humanos. No tema diferentão do podcast de hoje, o Dia de los Muertos, a festa mexicana que ensina importantes lições sobre a vida pela celebração da memória e da saudade. Ah, saudade daqueles cookies, morreram bonito no meu estômago. Fica a dica. No passaporte do dia, um visto para a terra dos mortos. Mas um outro tipo de morto. Daquele tipo americano que come carne humana e vive murmurando coisas incompreensíveis, tipo assim, cérebros, mios. E na comidinha planetária de hoje, para acompanhar, pão de muerto. Peraí, como é isso? Pão dormido? É pão que o diabo amassou? Deixa eu ver logo esse negócio aí. Viva o Trilegal Podcast! Uhul! Então, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Começando aí invertido. Nós somos o Trilegal Podcast. Hoje é o nosso sexto encontro. Na verdade, tivemos aí outros encontros onde o trio foi um pouquinho diferente. Agradeço aí já de antemão, né, os coleguinhas que apareceram aí nos outros dias, então substituindo e muito bem, e talvez bem melhor, né, a terceira parte desse trio, né? Eu sou a Raquel, estou aqui com os meus amigos, o Fred e a Aline, que também vão primeiro aí desejar um bom prosseguimento de podcast com vocês. Nós estamos gravando isso numa quarta-feira à noite, pós-feriado. Hoje é 3 de novembro de 2021. Como é que está essa moçada? Tudo Olá. beleza? Olá, Raquel. Choraram Olá, muito a minha ausência? Nossa, realmente o encontro com o Pedro e antes com a Renata foram muito legais, mas a química aqui é insubstituível, né, Aline? Boa noite para todo mundo que está nos assistindo, em qualquer horário. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, não sei se foi, né? É verdade. Eu queria, antes de dar até boa noite, olá a todos que estão aqui com a gente no nosso sexto episódio, mas antes de qualquer coisa eu queria dizer que os nossos convidados, eles foram sim à altura do nosso terceiro elemento aqui, a Raquel, mas superar jamais. Tá? A gente já tinha avisado desde o episódio da Renata, que ela participou aqui, que nós temos a sorte de conhecermos, de termos como amigos vários, ou os melhores especialistas em várias áreas aqui. Então, a gente pode se dar o luxo de convidar essas pessoas para estarem aqui, mas não para ser melhores, imagino. É no máximo a mesma altura. Eu queria deixar registrada aí a alegria de poder ouvir o Pedro, né, na semana passada. Até o Fred comentou, a gente tem que se segurar para não chamar seu Pedro. Eu sempre chamei seu Pedro, né? Quantas vezes lá no CEUB, a gente ficando lá nos últimos momentos dos eventos, né, sobrávamos os professores e ele, invariavelmente alguém que vinha palestrar chamava ele de professor quando ele fazia perguntas, sempre fazia pergunta super bacana. E aprendi bastante com ele, sempre aprendo. Queria só deixar uma coisinha registrada, tá, Pedro? Você disse que você ia assistir. Lá, quando você veio, você disse que ia mandar o seu livro para o Cláudio, que estava na banca. Então, puxa pela memória, outra pessoa que estava na banca, aproveita e manda para ela também. Ela vai agradecer. Eu acho que ele Também prometeu, quero o hein? livro. Acho Fiquei que na ele prometeu guarda. uma cópia para a Aline, a de tabela já foi para você. Prometeu cópia para o Cláudio, mas eu lembro dessa banca, então também quero. Eu estou aguardando a minha cópia também, ansiosamente. Pessoa Você sabe que né? o Pedro, só esse último registro de todos os elogios que a gente já fez para ele, né? Eu queria também deixar esse, né? De todos os alunos, né, que deveriam ter razões para respeitar, né, a nossa posição ali de professor, né, de estar preocupado com eles.
o Pedro talvez seja o que tinha menos razão. Né? Sim. E pelo contrário, quem mais demonstrou essa relação de respeito. Ele também tem extrema dificuldade de me chamar, né, sem colocar o professor na frente. Né? Então, foi muito legal o desafio ali do nosso último encontro. Vamos fazer as confissões dos bastidores, né? Raquel, a gente combinou muito de não chamar ele de seu Pedro, porque até a gente começar a gravar... Mas o Fred soltou um seu Pedro no final. Mandei uma eu falei. A gente combinou, acho que o Fred combinou com ele também. Olha, não precisa chamar de professor. Ah, tá. É porque ele é jornalista, né? Ele sabe. É isso. Muito né? bacana. Eu queria deixar registrado também que de um bando de parentes que eu tenho uma fiel seguidora, minha prima Carmen Lúcia. Beijo, lindona. Ela disse que vai deixar vocês continuar me chamando ao vivo aí de Kel, mas ela se sentiu meio melindrada. Eu falei, que intimidade é essa? Eu disse, mas, gente... É minha madrinha. É quase Boing também, de tão... Né? Irmão não tanto sanguíneo. tempo junto que é quase tudo irmão. Ela falou, era isso então que eu ia tá dizer. bom, mas eu achei um barato porque ela é psicóloga e então não teria interesse direto aí na área e ela assiste, comenta, me manda zap, é muito fofa. Obrigada, Carmes. Mas você sabe São que tem uma muitos anos parte... de convivência, gente, eu lamento, mas a intimidade ela é grande mesmo. Você sabe que outro dia eu estava analisando aqui os dados do canal e tem uma parte dos nossos espectadores que não está no Brasil. Eu falei, ixi, são a parte da família Boing no Canadá. Tem a Suzana também, né, Suzy? Mas assim, eu quero fazer outro registro também. A gente tem ex-alunos que estão fora do Brasil e que assistem, tá? Então, que estão seguindo e que estão assistindo. Essa semana mesmo tem uma aluna, Monique, que está no Japão, né, que fez um comentário a respeito das discussões que a gente está fazendo. Fred, ela falou principalmente da questão da Ásia. Ela disse que discute-se muito mesmo ali no Japão essa questão da China e ali dos mares do sul. Então, é uma pauta que está realmente está em voga mesmo, pegando ali fogo, na né? região também. E tem ela também, mas assim, a gente tem recebido muitas mensagens mesmo dos nossos ex-alunos, dos nossos alunos, mesmo o pessoal que entra, né? Nossa, agora que eu estou sabendo e tal, e cada vez mais inscritos no canal, cada vez mais gente seguindo a gente nas redes sociais, então está sendo realmente muito bacana. Obrigada, Essa gente. carreira de Obrigada. youtuber, Aline, você já se imaginava nisso em algum momento na sua vida? Olha, de youtuber jamais. Na verdade, olha, no máximo, gente, eu usava rede social porque eu achava divertido. Agora, marketing em rede social, youtuber, menos ainda. Olha, não estava nos planos, não. Né? Não estava nos planos mesmo. Multitarefas. Acho melhor a gente seguir, Aline, porque vocês já perceberam que a voz da Aline está por um fio hoje, né, Aline? Sim, gente, eu peguei um resfriado. Estou tomando meu chá de casca de romã, mas a minha voz está por um fio mesmo. Desculpa, gente. Eu estou, por enquanto, no cafezinho. Por enquanto. Eu estou na água e no suquinho de laranja. Tá tudo certo. Então, vamos trabalhar, minha gente? Vamos começar? Né? Precisa. Então, vamos. Então, vamos lá. E aí, Fred? Nosso primeiro tema do dia é a crise migratória, né, na fronteira dos Estados Unidos e México, do México com os Estados Unidos. Parte desse tema já esteve aqui conosco no dia que tivemos conosco a Renata Rosa. O tema do dia era o Haiti, mas parte dessa crise migratória é um fluxo bem particular de haitianos, por isso a gente tocou nesse tema já naquele dia, né? Mas, em particular, já desde então, né, na última semana, uma nova caravana, agora de 3.000 pessoas, conseguiu adentrar ali o México pela fronteira com a Guatemala, né, no estado de Chiapas. São 3.000 oriundos do Haiti, Guatemala, El Salvador, Honduras. 20% desse fluxo, né, em geral, costumam ser de crianças desacompanhadas. Passaram a fronteira, né, para o México, não sem repressão policial, né, grande repressão policial,
são caravanas que já se repetiram, né, em 2018, depois em 2019, atravessando o México, né, reunindo várias nacionalidades da América Central e do Sul, né, e do Caribe, né, atravessando por todo o México, né, até chegar à fronteira do Rio Grande com os Estados Unidos. 2020 a gente não teve uma caravana, muito provavelmente por causa da pandemia, né, e todo o risco que isso, né, acarretava, aquela, né, aglomeração. Só que essa, diferente das duas outras, chega no momento, né, que, se aquele momento já era do governo Trump, a política restritiva do Trump, né, já era grave, né, e ainda assim as pessoas irem procurar os Estados Unidos naquele momento, nesse momento a coisa é pior ainda, porque há um ano está instalada uma restrição extra às restrições que o Trump já tinha imposto, né? O Trump impôs no início de 2019 uma medida que né, o nome formal dela se chama Medida de Proteção, Protocolo de Proteção de Imigrantes, né? Mas que o nome popular dela acabou sendo Fique no México, né? Então, essa política exigiu que os migrantes, né, que tentassem asilo nos Estados Unidos permanecessem no México até que os seus processos fossem analisados. Só que desde março de 2020, uma medida muito mais restritiva ligada à pandemia, né, ao risco de saúde pública, né, pelo menos justificado pelo risco de saúde pública, permitiu que o governo Trump mandasse de volta para o México, né, com processos quase que imediatos, né, de recusa dos pedidos de asilo, né, o que levou, desde a instalação dessa medida, que não foi retirada ainda pelo Biden, apesar de um certo esforço, enfim, né, 1.700.000 pessoas. É um número, né, assombroso, né, um recorde histórico. Como eu falei, 10% são de crianças desacompanhadas, o que torna, né, muito mais problemático ainda, né, a questão. Bom, pelo menos na travessia do México, grávidas e crianças estão recebendo vistos humanitários para não serem extraditadas enquanto atravessam o México. Os homens ficam aí mais com o seu destino incerto, enfim. Mas é impressionante, né, se colocar do ponto de vista desses migrantes que, mesmo diante de toda essa incerteza do trajeto até chegar à fronteira, né, ainda decidem, né, deixar suas condições. É muito angustiante pensar o que, né, eles passam, né? O Biden prometeu mudar a política do Trump, né, só que suspendeu ela no primeiro dia do mandato, só que cortes regionais e a Suprema Corte acabaram decidindo pelo contrário. Então, a gente tem uma situação em que, né, o Trump não consegue os 60 votos no Senado, são 50-50, democratas e republicanos no Senado, precisa de 60 para passar a reforma das leis migratórias, enquanto isso não consegue suspender, né, a lei, né, promovida pelo último governo do Trump. Então, é uma crise que deve literalmente piorar, porque a gente tem mais ou menos aí 2 meses até a chegada dessa caravana à fronteira sul e mais ou menos 15 dias a um mês para essa medida do Trump ser reinstaurada, né? Ao contrário do que prometeu uma das principais promessas de campanha do Biden. Então, esse é o nosso primeiro tema de hoje, né? Uma crise bem séria de política internacional, típica, nosso tema tradicional de hoje. Eu queria ouvir aqui a contribuição que nossas queridas amigas têm para a discussão, professora, aí olha eu, seu Pedro e professora Raquel, ou Kel, para deixar o melindre acontecer. Não é? Para deixar a Carmen de orelha em pé. Então, essa temática, né, da migração aí para os Estados Unidos, né, com as caravanas, quando elas começaram, elas ganharam uma outra tônica, né? Então, agora tem essa que está em curso, isso faz a gente voltar um pouco a por que começaram com essa estratégia, né? Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente ver que é uma novidade que tem se buscado. A ideia de caravana, eu até estava buscando mais material para entender um pouco essa lógica, a ideia de caravana é antiga, né? Então, os povos antigos já
migravam em caravana. A gente vê, inclusive, textos bíblicos fazendo referência a isso, né? A conquista do Oeste, né? Mecanismo básico de proteção, de segurança. E essas caravanas aí vindo, né, dos países da América Central, né, e atravessando o México, elas foram articuladas, essa é uma novidade interessante, principalmente via rede social. Então, não são aquelas caravanas que normalmente a gente imaginaria de clãs familiares, né? São pessoas que se articulam, ganham também visibilidade, se articulam e ganham visibilidade via as redes sociais e também até subsídio, né? Conseguem se articular e angariar fundos, né? E muda o perfil desse imigrante que antes ia na noite, fugido, escondido, buscando entrar, agora não. A ideia da visibilidade é um mecanismo também de proteção, né? Se sabe quando que eles vão chegar. Então, há toda uma mediatização também desses eventos, e um volume muito grande para dizer aquelas práticas de deixa morrer, né? No Rio, ou deixa morrer, em outros tantos lugares a gente sabe, né? Deixa morrer em deserto, deixa morrer em rio, né? Isso não vai ser tão fácil de se colocar, né? Esse contexto que o Fred aí mencionou tem chamado muito a atenção porque tinha uma expectativa grande com o início do Biden, né? Porque foi, como o Fred falou aí no finalzinho, uma promessa de campanha. E na Câmara logo andou, né? Então, teve uma certa expectativa de que a lei, né, de cidadania para os migrantes mudaria. Quando a gente olha o volume de pessoas que estão nos Estados Unidos indocumentados, é um volume assustador, são 10 milhões de pessoas, né? Então, aqui conversando com o Marinucci, que é especialista em migração, ele estava me dizendo, né, como a literatura trabalha com isso. Os Estados Unidos lidam muito com essa ideia de colocar pressão sobre esse migrante não documentado, né? E como é óbvio que eles sabem onde eles estão, mas deixá-los lá dentro é muito útil, né? Para a economia que gira em torno deles. E uma estratégia que eles usam, que o pessoal na academia lá tem tentado trabalhar, é essa ameaça constante de ser deportado, né? Que então aqueles que a gente imagina todo esse esforço para conseguir entrar para lá, com uma promessa de asilo, seria uma situação bem mais confortável para essas pessoas na caravana. Não tem conseguido porque essa política de fique no México, né, ela é completamente estranha aos nossos protocolos, né? Como é que eu vou dar asilo para alguém que não está dentro do território? Vou ver quem você é para daí ver se vou te dar. Então, garante que a pessoa vai ter a passagem para lá. Não tem nos Estados Unidos, né, do México para os Estados Unidos, experiências que em outros lugares têm sido bem-sucedidas, que são dos corredores humanitários, que não é uma política de Estado, não sei se a Aline conhece, que tem ações organizadas por entidades, por igrejas, tem na França, tem na Itália. Eles trazem as pessoas, trazem um lugar e garantem a passagem por outro país e, né, só precisam que o Estado lá carimbe. Isso São seria os corredores uma humanitários, né? Isso. Isso seria uma saída para esse caso, mas o que acaba acontecendo é que as pessoas estão ficando, e provavelmente vai acontecer com essa caravana também, né? Vão acabar ficando no México em condições muito delicadas, porque passíveis de violência, né? E ao mesmo de violência e de tantas outras, né? Durante a pandemia ainda de mais riscos sanitários, né? São áreas que muitas vezes aí na fronteira também dominadas já pelo crime, e aqueles que estão dentro dos Estados Unidos, que teoricamente poderiam estar numa situação melhor, acabam também sendo invisibilizados, né? São 10 milhões, não dá para dizer que eles não sabem onde estão, mas essa ameaça muito grande da deportação que torna essas pessoas quase que párias, né? E aí tem um professor que eu estava vendo um artigo que eu acho que é bem interessante para quem quiser pesquisar. É um professor da Universidade de Houston, que se chama Nicolas de Genova, tá?
E ele trabalha lá com estudos culturais, e ele que fala desse conceito da deportabilidade, dessa tensão que os migrantes que têm, né, às vezes moram 10, 15 anos no país, trabalham, né, mas vivem sob essa de poderem ser deportados. Então, o governo Biden nem consegue resolver essa situação desses não documentados, né? Porque essa nova lei de imigração facilitaria isso, né? Dessa nova lei de cidadania, reconheceria pessoas que, inclusive, foram como crianças junto com seus pais, né? Famílias que ficaram separadas. Então, tem aí, eu lembrei muito dos textos que a gente vê sobre legislação de imigração, né? O princípio da reunião familiar, embora o Fred tenha dito que agora tem essa preocupação com quem está chegando, né, das gestantes, por exemplo, mas sistematicamente a gente vê uma violação desse direito primeiro, que seria a reunião familiar. Então, infelizmente, aquela expectativa que tinha no início do governo Biden, que levou muita gente, inclusive, a pensar, né, nesse processo de buscar, inclusive com a crise da pandemia, mais gente caindo num ciclo de empobrecimento, que já é difícil, né? E, por outro lado, o México também, do que eu tenho visto, não sei, a Aline se acompanhou um pouco, o México parece que cada vez mais cede a essa pressão de controlar a fronteira, né? E, embora tenha que daí, então, a questão é saber se vai conseguir recursos, né, para garantir a segurança dos seus próprios nacionais e dessas pessoas ali em trânsito. A gente não vê muita possibilidade de o Biden cumprir essa promessa, até porque tem a ação, né, da própria corte, que o parecer é para que volte ao maior controle, né? E não sei se você viu alguma coisa aí que pode ajudar a gente a compreender esse mapeamento. Pois é. Então, gente, tanta coisa que vem à mente aqui, mas eu vou tentar manter um foco, né? Os pontos que eu queria levantar a respeito dessa situação, eles dizem respeito justamente a dois que a Raquel mencionou aqui, né? O primeiro é essa política, se é que a gente pode chamar de política, né, que os Estados Unidos mantêm de criminalizar a migração ou de culpabilizar o migrante. Isso, partindo do ponto de vista, a gente não precisa nem entrar tanto nessa questão, mas partindo do ponto de vista mínimo do direito de ir e vir, ou da sobrevivência mesmo de seres humanos com relação a direitos fundamentais, isso é uma violação, né, fora de questão. Mas já que nem sempre isso se reconhece, porque a questão migratória, com relação a instrumentos internacionais, a compromissos internacionais, infelizmente, ela é muito restrita, não tem muitos instrumentos que tenham grande projeção. Eles existem, mas, em geral, eles têm poucos países signatários. Pelo menos a Convenção dos Trabalhadores Migrantes é uma convenção que tem pouquíssimos signatários. Então, não existe uma adesão muito forte a esse tipo de compromisso. Existe, sim, uma adesão a compromissos quando a gente fala de migração forçada, principalmente refúgio. Aí a gente tem uma adesão maior, mas mesmo assim, em situações de crise, como a gente acompanhou nos últimos anos ali na Europa, até mesmo os compromissos firmados com relação a direito de refúgio, eles não têm sido exatamente cumpridos com tanta facilidade, porque é uma situação de crise, enfim, né, tem muitas discussões ali a respeito. Então, não tem tanta adesão assim. Mas, independente de qualquer coisa, e mais para além, né, de direitos fundamentais, ou de compromissos internacionais, ou até mesmo bom senso, porque quando a gente fala de crianças desacompanhadas, um percentual tão alto, né, o máximo que se pode fazer, ou que se tem observado e tem que se comemorar, porque nem sempre isso existe, com relação às gestantes ou essas crianças desacompanhadas, tentar não ser tão restritivo, gente, isso é um mínimo de bom senso, mas que nem sempre existiu. Então tem que ser comemorado, né? Então, para além dessa questão dos direitos fundamentais, é realmente uma prática no país que mais recebe imigrantes no mundo há anos, essa culpabilização mesmo do migrante e essa constante ameaça
de deportação. Restrição do número de green cards que vão ser concedidos e tantas questões que acontecem ali que geram terrorismo mesmo em cima dessas pessoas que vivem nesse lugar. Então, pensando de um ponto de vista econômico mesmo, as perspectivas marxistas elas vão trazer para a gente uma análise muito simples. Gente, aonde se concentra o capital, vai se concentrar também força de trabalho. Se esse capital está internacionalizado, isso vai fazer com que onde está concentrado recursos econômicos, as pessoas elas vão para esse local, até porque isso aí eu estou meio que fazendo o mesmo que se faz ali nos Estados Unidos, né, culpabilizando os migrantes de fazer esse caminho, né, de migração para uma economia desenvolvida. E nem é esse o meu objetivo, é mais falando mesmo de algo que é econômico mesmo, oferta e procura, né? Oferta de emprego. Mas mais do que isso, gente, para a economia estadunidense, e esse era o segundo ponto que a Raquel mencionou, e que eu queria destacar aqui quando a gente fala de migração para os Estados Unidos, sem nem entrar nesse caso específico, agora, dos últimos anos, das caravanas, das novas estratégias, quando a gente fala de um país como os Estados Unidos, que adota esse tipo de política ou não política relacionada à migração, a gente tem uma economia que depende desses migrantes indocumentados que vivem naquele país. A economia depende, eles lucram com isso. São impostos que não são pagos ou que são pagos indevidamente, que são embolsados. Então, fora a força de trabalho, que é explorada e que, nessa situação de vulnerabilidade, de ameaça constante, de deportação, de impossibilidade de ficar naquele país, acabam recebendo muito menos pelo seu trabalho. Então, é uma economia que depende dessa migração. É uma espécie de trabalho semi-escravo, ou muitas vezes análogo à escravidão, que acaba sendo uma consequência desse tipo de não política migratória nos Estados Unidos. Então, dito isso, e passando agora para a situação dos últimos anos, que começou aí com o governo Trump, né, e se uma das grandes promessas de campanha do Biden foi acabar com essa política migratória do governo Trump, isso é porque uma das grandes políticas, uma das grandes promessas que o governo Trump fez foi o de evitar a entrada desses estrangeiros, na verdade, barrar, construir um muro. Ele falava várias vezes desse muro e buscava recursos para construir esse muro. Então, daí as polêmicas foram surgindo. Depois, né, de muitos abusos absurdos e mortes e tudo isso que foi dito aqui, né, deixa eu morrer no deserto, deixa eu morrer no Rio, deixa eu morrer em qualquer lugar para não passar essa fronteira, porque o México ele é lugar de passagem, né? Então essa iniciativa, né, que a Raquel destacou aqui, que foi criar as caravanas, o uso do recurso das redes sociais, né, para tentar ver se conseguiam alguma coisa, barganhar essa entrada nos Estados Unidos, ela acabou sendo uma estratégia mesmo que foi desenvolvida. E aí, a gente chega, então, nessa transição de governo, governo Biden, a gente tem ali, né, como uma das grandes promessas de campanha, a nova lei de imigração, mas a gente tem também, além desses novos recursos, das caravanas, a visibilização, os limites institucionais, que vocês mencionaram aqui também. As cortes estaduais e a Suprema Corte, né, que não está autorizando, até porque a vinda de estrangeiros, gente, autorização ou flexibilização acaba sendo medida impopular, em muitos casos. Tá? A gente conversou isso aqui naquele episódio que a gente falou da Alemanha e a Merkel. Né? Um dos pontos frágeis que fragilizou o nome dela foi a forma como ela lidou com a crise migratória, a administração da crise migratória na União Europeia. Né, aceitando, recebendo, fazendo essa gestão. Então, não é um tipo de medida muito internamente popular. E aí, tem essa questão, então, de esbarrar, né, nesse momento, nas instituições internas mesmo, e, né, como foi dito aqui também, então, estamos às portas, né, de medidas mais restritivas ainda serem retomadas por ordem da Suprema Corte. E tem também a pandemia e os ciclos econômicos que impactam muito nas migrações internacionais. Então,
cada vez mais gente empobrecida nos países da América Central e em países de outros lugares do mundo que tentam migrar, que tentam entrar de pessoas que tentam migrar via México, se concentrando ali, estão precisando mesmo de fazer essa travessia para ver se conseguem entrar pelo México ali. Então, a gente tem agora e vai ter ainda mais, tende a ter ainda mais, depois de toda a crise econômica global que vai se passar agora, a um aumento de tentativas de imigração e de entrada nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? O Biden está tentando aprovar a lei, ele está tentando aplacar a situação, mandou a primeira viagem oficial da Kamala Harris foi para tentar negociar com os países vizinhos ali o que fazer para lidar com essa questão. E, por outro lado, ele está sendo barrado, mas tem uma questão política aqui. Se não fosse esse barrar das instituições, principalmente do judiciário, estaria entrando gente demais ali. E aí, para muitos, o caos estaria estabelecido. Então, de alguma forma, é até conveniente, mesmo que esteja havendo algum esforço do governo Biden para lidar com a situação. E eu já falei demais, eu nem contei os minutos, meu Deus do céu, gente. É isso. Vai lá, Fred. Olha, esse tema é muito, muito complexo, né, e muito delicado, porque mexe realmente com, né, destinos, milhares, milhões de destinos, né, quase 2 milhões, como eu falei agora há pouco, dia após dia. Eu acho que é o grande tema, né, como a Aline colocou, que divide a esquerda e a direita nas sociedades, né, desenvolvidas, democracias liberais desenvolvidas, né, como a Raquel comentou no caso da Merkel na Alemanha, quer dizer, a Aline também apontou para a lógica econômica, especialmente do ponto de vista dos migrantes, certamente, né, Aline? Mas do ponto de vista dos receptores, né, do país que vai, né, que é o destino desses migrantes, a gente tem uma questão muito pouco econômica, na verdade. Essa divisão entre a esquerda e a direita é muito mais uma divisão identitária, né? E a gente falou aqui num outro episódio sobre o Nobel de Economia dado a um pesquisador que mostrava como mais imigração não levava a mais desemprego, pelo contrário, né? E concorrente a isso, a gente tem um momento nos Estados Unidos que tem sido chamado, atual mesmo, contemporâneo, do dia, que está sendo chamado de a grande resignação, né? Mais de 4 milhões de pessoas que abandonaram seus empregos, né, de diversos tipos de emprego, diversas categorias de emprego, sem expectativa de retorno. Então, a maior parte desses empregos são aqueles de menos necessidade de especialização e percebem, obviamente, logo que aumentam a qualidade desse emprego, o salário, as condições, os trabalhadores retornam, mas naquelas condições não querem mais, ou seja, é óbvio que existe aí um espaço para migração, né, para esses migrantes, né? Infelizmente, um espaço, né, complicado, esse espaço de se aproveitar uma mão de obra muito mais vulnerável, que aceita as condições que esses americanos, em grande resignação, não aceitam mais. Então, quer dizer, não é, ao contrário daquela frase, né, não é economia, seu estúpido. Nesses países o problema é outro, é um problema realmente cultural e que divide, enfim, e vai colocar uma grande carga sobre o governo Biden, né, inclusive no debate da sua reeleição, porque ele prometeu alguma coisa, resolveu o problema da migração, né, o acolhimento, né, a inserção na sociedade, enfim, agilizar esses processos, tornar esses processos mais transparentes e programados, né, Raquel, como eu estava também na sua fala, até para evitar que aqueles coiotes explorem, né, a falta de informação, de expectativa, né, quanto a processos de asilo para esses migrantes, né? Enfim, então, acho que a questão é muito séria. Eu queria, né, ouvir mais de vocês e depois também fazer uma sugestão de leitura. Aliás, seguindo a nossa sugestão do nosso querido espectador, Rogério. Rogério, sobrenome? Ai, meu Deus,
Espera. Morgado? Rogado. Rogério Rogado. Rogado. E o Rogério pediu, né, no último evento que teve aqui, eu acho que com a professora Renata, a Renata sugeriu algumas leituras, então que a gente deixa aqui nos comentários, a gente vai deixar ao final aqui essa obra aqui, artigo que a professora Raquel citou, e outros que a gente venha citar aqui também. Então, né, eu devolvo para Eu estou, vocês. inclusive, com um na mão aqui, Fred, porque professor Frederico, já que ele me falou, professora Nossa Raquel. Senhora. Porque a Aline trouxe à tona né, a ideia de que o capital está se expandindo e a oportunidade de trabalho, né? A tendência é ir buscar onde tem mais oportunidade de trabalho, mesmo que sejam precários, mas às vezes comparando com a situação que tem, né, que é desesperadora, né, mesmo sabendo dos riscos, muitas vezes é uma possibilidade real. Né? Não imagino que alguém mande seu filho para o outro lado do muro se não acha que do outro lado do muro vai estar melhor. Né? Então, a gente viu esses atos aí de desespero. Então, tem uma tendência, né, ao desaparecimento, vamos dizer, das fronteiras por pressão do próprio capital, mas, ao mesmo tempo, o controle das fronteiras é algo basilar para a ideia do modelo westphaliano, e isso ainda resiste. Né? E aí eu resgatei hoje esse autor aqui, não sei se vocês o conhecem ou não, a Aline deve conhecer, né? O Michel Fouché, Obsessão por Fronteiras, e aí tem um trechinho que eu acho que é bem essa discussão, né, de por que nesses momentos a fronteira fica tão visível nesse debate. Então, tem um trechinho que ele diz assim: a fronteira para o Estado, um teatro onde a legitimidade de seu poder é observada com atenção. Nada de mais desastroso para uma autoridade soberana do que ser acusada de ter perdido o controle de sua fronteira. Sua missão é de garantir segurança. O limite serve de lugar metafórico à identidade nacional, étnica ou cívica, separando-nos dos outros. E acho que nessa questão, inclusive, conter a América Central, né? Conter os indígenas, isso é muito simbólico do que estava, por exemplo, na construção do muro do Trump, e que não é facilmente desconstruído, nem simbolicamente e nem juridicamente, que é o que o Biden está percebendo. Né? Eu acho então essa referência aqui, Obsessão por Fronteiras, eu acho que é um livro bacana. Ele trabalha mais com os casos da Europa, né? Mas que também a gente vê os muros cada vez mais altos sendo erguidos, mas eu acho que ele traz muitos insights para a gente ver essas tensões econômicas e políticas que a gente tem ao mesmo tempo, né? Raquel, você sabe que tem uma matéria, uma vez que eu lembro de ter visto, sobre várias fronteiras curiosas no mundo, e aí tem lá uma fronteira da Bélgica, sei lá, com a Holanda, alguma coisa assim, que é tipo na rua, né? Tipo, é um bar de um lado, bar do outro, uma linha no meio. Então, em alguns lugares, essa fronteira não tem essa mesma obsessão, quer dizer, chama de novo a questão das escolhas, dos combates culturais que se escolhem fazer e não fazer, né? Então, de novo, né? Quer dizer, a crise é na fronteira sul. Migrantes chegam pelos portos e aeroportos dos Estados Unidos e não sofrem o que a fronteira sul especificamente sofre. Ainda mais na fronteira sul sendo, nas últimas semanas, palco dessa crise haitiana, né? Depois do terremoto, assassinato do presidente, né? E a fuga de muitos haitianos para os Estados Unidos. É uma migração negra, não é a migração latina, e isso está sendo levantado, né, com muita crítica dentro dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês já viram, Aline, é parte daquela foto que a gente viu no dia que a Renata estava aqui, mas eu vi o vídeo e a acusação que naquele dia era só a foto daquela mesma imagem, né, e o vídeo daquela imagem, hoje está circulando, hoje, quer dizer, nessa semana está circulando a acusação dessas patrulhas de fronteira de usar chicotes
chicotes com essa população. Assim, as imagens são gritantes e perguntaram lá para a porta-voz do Biden, ela obviamente disse que não concorda com qualquer coisa, né, parecida, não tem como imaginar uma situação em que esse uso do chicote seja apropriado, mas, enfim, tentou se esquivar e é muito grave, né, Aline? Sim, é vergonhoso e desanimador. A gente, no ano de 2021, está passando ou vendo uma situação como essa que, na verdade, escancara questões como a gente já discutiu aqui também de racismo, né? Racismo, e é isso, né? Só complementando aqui para já finalizar e a gente poder dar seguimento aqui, né? Teria tantas coisas para falar e continuar, porque esse assunto realmente estarrecedor. Mas é bem isso, né? Como o Fred colocou, é uma questão que ela é étnica, ela é cultural, ela é de preconceito mesmo, de pressão política, atrelada a essa presença do estrangeiro que incomoda e que, mesmo que exista lugar para ele naquela sociedade, economicamente falando, tem países em que a população ela é idosa e precisa de pessoas jovens para trabalhar, precisa de pessoas jovens como força de trabalho, e mesmo assim a presença do migrante ela é rechaçada. Então, prioritariamente isso. Tem essa questão que a Raquel levantou também da fronteira, do controle do sistema westphaliano, que um chefe de Estado ele jamais pode dar essa sensação de perda de controle de fronteira, e a questão migratória ela pode, né, trazer isso muito à tona, e é uma das que mais traz mesmo, né? E até do próprio ponto de vista econômico, complementando isso em uma pequena parcela, aproveitando-se disso tudo, não é porque a lógica do capital é de que aonde ele se concentra é para onde a força de trabalho vai se dirigir, mas é uma lógica liberal do sistema capitalista que é problemática mesmo. Quanto menos se pagar por essa força de trabalho, ou se não se pagar, melhor ainda, dependendo do momento, melhor. Então, o que você faz? Vulnerabiliza a força de trabalho. Isso não é, Entende? ou seja, não é nenhuma solução liberal, na verdade. Porque a solução liberal ajustaria, né, essas dinâmicas até o ponto em que um suposto preço justo global seria pago. Ou seja, nem é isso. A gente, na verdade, impede esses fluxos, vulnerabiliza esses fluxos, né, dentro dos países e torna eles, né, mais fáceis de serem explorados. E, Isso na é verdade, rentável. porque essas pessoas, quando lá dentro não documentadas, elas não têm uma pátria para chamar de sua no final das contas, né? Então, não tem a pressão política, né? Não tem essa, mesmo que a gente viu aqueles movimentos um dia sem migrantes, né? Para dar visibilidade do papel que eles têm no cotidiano, mas eles perdem essa accountability, né? Da possibilidade de cobrar como eleitores, como sujeitos ativos, porque acho que essa é talvez a grande utilidade de mantê-los não documentados, né? Faz com que eles possam continuar dentro de condições pré-capitalistas dentro de um país capitalista que vai, com isso, poder lucrar, as empresas lucrarem cada vez mais. Eu acho que essa é uma das consequências diretas desse processo, né? E as fronteiras, acho que são muito esse espaço, né? Onde o olhar para o outro lado, né? O choque dos dois olhares, quando a gente vê essas imagens dos muros, as pessoas se jogando, né? Acho que isso é muito a ideia ainda a busca da terra prometida, né? Por isso vejo muito simbólico fazer isso em caravana, fazer isso em grupo, como uma ideia de um projeto é uma nova vida que se tenta construir, né? A fronteira. Tem uma frase desse livro aí que eu falei, do Fouché, que ele diz que a fronteira é um lugar de memória e é também um lugar de muito ressentimento, né? Porque é o lugar de estabelecer quem está para dentro, quem está para fora. A gente tem isso dentro do Brasil também, eu acho, né? Não precisa nem pensar fronteiras entre os países, né? Mas a gente está pensando hoje no caso aí da busca via México de chegar nos Estados Unidos. Eu acho que essa fronteira ela tem esse significado do espaço muito muito materializado para a gente, né?
Agora, tem uma tradição também, Raquel, bem interessante, que eu tenho um conhecimento assim mais lateral, sobre o conceito de fronteira na história americana, a fronteira do Oeste, né, a expansão, né? E esse termo, a fronteira, na literatura americana, ela é muito utilizada para além do sentido espacial, né, da fronteira geográfica, mas para o sentido dos desafios dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos como uma sociedade que está sempre, né, expandindo fronteiras. Sociedade de fronteira, né? Expansão, isso. Né? E aí, quando, né, o desafio se mostra na fronteira com o México, esse discurso se desfaz, não é o lugar do desafio, da reinvenção, né, dos Estados Unidos, né, é o lugar a se evitar, na verdade. É contraditório, né, com essa perspectiva. Totalmente, até porque a fronteira do México ela foi estabelecida por meio de uma guerra que faz com que quem está ali naquele sul dos Estados Unidos tenha um vínculo, né, de ascendência identitário e histórico muito mais com o México do que com os Estados Unidos. Então, totalmente. Cultura, culinária, né, do Texas. Sim. Né? Sim. Aliás, a gente vai chegar nisso. Né? Eu acho que a gente pode ir para o nosso segundo tema, não, Aline? Sim, podemos. Vamos emendar aqui, né, o nosso segundo tema. E aí, a gente, aproveitando, né, e fazendo nesse formato diferente, que já foi prometido aqui desde a abertura do nosso privilégio, do nosso episódio, né, a gente vai então emendar o primeiro no segundo tema, e o segundo tema então vai ser, né, o não tradicional, aproveitando que o México está em pauta, né, e essa semana que a gente está aqui especificamente, ela vem da sequência, né, do Halloween, do Dia de Todos os Santos, do Dia de Finados. A gente vai falar então sobre o Dia dos Mortos, né, e a morte e o luto em diversas culturas. Então, nesse ano de 2021, né, falar sobre morte, agora que nós estamos passando por quase 2 anos de uma pandemia, em que se estima que no mundo já morreram mais de 5 milhões de pessoas, o assunto que já é inerentemente delicado em qualquer situação fica mais sensível ainda. Né? E pensar como a morte e o luto são vistos, os rituais envolvidos, né, e outros relacionados aqui a esse tema, é algo bastante tradicional nas ciências sociais, principalmente na antropologia. Né? No México, uma tradicional e muito característica celebração, conhecida como Dia de Muertos, né, o Dia de los Muertos, gera curiosidade e nos ajuda a pensar sobre esse tema. Né? Mas antes de dar continuidade, eu acho que é importante deixar claro que quando a gente discute múltiplas formas de entendimento sobre a morte, do luto e a diversidade de rituais praticados em diversas culturas, não significa de maneira alguma minimizar o impacto que as perdas de entes queridos, de familiares, gera para seres humanos. Né? A questão afetiva, a questão simbólica, até mesmo a econômica, né, que a morte significa, é algo relevante que a gente não pretende invisibilizar com relativismo cultural. Né? Uma morte ou mortes em massa, como tem acontecido, geram impactos, traumas, perdas em amplo sentido, quando a gente se depara com números que, como o da semana passada, apontam que somente no Brasil 12.211 crianças com até 6 anos de idade ficaram órfãos de pai ou mãe, por exemplo. Isso se torna claramente um problema social sobre os impactos que isso tem na infância, até mesmo sobre o sustento e responsabilidade pela criação dessas crianças, sem contar as perspectivas e concretizações do claro aumento da incidência de doenças mentais relacionadas à pandemia e as perdas relacionadas de alguma forma a ela. Né? Então, dito isso, a gente pode passar então a reflexão sobre a morte e como se interpreta morte e luto em diversas culturas e falar um pouquinho mais sobre o Dia dos Muertos, mas, gente, repetindo, sem usar isso como algo para relativizar a morte de maneira alguma, não é esse o objetivo. Né? O Dia dos Mortos, né, o Dia de Muertos, né, no México, é considerado como uma das festas mais tradicionais na cultura latino-americana. É comemorada entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro,
E isso após a chegada dos colonizadores espanhóis, né, cristãos, que ficaram chocados com uma festa, né, tão diferente assim da tradição cristã, impuseram a mudança da data para o fim de outubro e começo de novembro, aproximando assim das festas cristãs. E durante esse período, né, o país é tomado por alegres festejos coloridos, né, em quase todos os locais. As pessoas se fantasiam, decoram as casas, comem, bebem e erguem altares com retratos de seus entes queridos que já faleceram, com velas, flores e caveiras. E disse que somente nesses dias as almas podem voltar do além para estar perto dos seus entes. Então, na verdade, gente, é um significado muito bonito, né? Diferente um pouco do que a gente convenciona no cristianismo com relação à morte, ao luto, né? Pelo menos a mim emociona muito quando eu penso em pessoas queridas que já se foram, ter a oportunidade, né, de fazer um altar com as coisas que essas pessoas gostam, para elas poderem visitar e poder imaginar, né, encontrar elas mais uma vez, que seja, ou pelo menos uma vez por ano, né? Algo que é muito bonito. E tem algumas curiosidades também a respeito. Em 2003, o Dia dos Mortos ele foi declarado como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. A celebração do Dia dos Mortos pode durar até 7 dias. A festa costuma, em alguns lugares, ir de 26 de outubro até 3 de novembro, então se estende um pouco mais, né, do que em outros lugares. É uma data comemorada em todo o país, mas como tudo em cultura, gente, não é regular igual, né? É mais tradicional em alguns locais, como Aguascalientes, Cidade do México, Morelos, Oaxaca e Quintana Roo. E tem também polêmicas, né? A gente tem alguns dados de pesquisa que mostram que a forma como essa festa foi apropriada, né, ou vendida, né, para consumo externo, ela foi uma espécie de transformação, né, em uma comercialização de uma festa sagrada para render-se ao lucro, né? Então, aquelas caveiras que comumente, né, a gente encontra em restaurantes de comida mexicana, junto com sombreros, a produção industrial de artesanato vinculada a essa festa, além de um envolvimento de grandes marcas, né? Teve momentos que a Nike, por exemplo, chegou a produzir um calçado específico para a data, né, para comercializar, provam de alguma forma isso para quem sustenta essa tese. Mas, de qualquer jeito, né, conhecer um pouco mais, eu acho que vale a pena, e ver essa lógica de interpretação da morte, pensar que tantas outras é objeto de estudo, né, entender, né, como a morte e o luto é pensado em várias culturas, é algo que é sempre interessante, né? Então, só fazendo alguns comentários, né, em cima disso, para depois passar e ouvir um pouco os colegas a respeito, né? Na tradição antropológica, a gente tem alguns autores clássicos que pensam, né, a questão dos rituais, dos ritos fúnebres, né, esse é um tema realmente tradicional, ritos de passagem, né? Então, o Marcel Mauss, ele escreve um texto, meus alunos que fizeram antropologia comigo, eventualmente eu trabalho um texto do Mauss que se chama A Expressão Obrigatória dos Sentimentos, sobre os rituais funerários australianos, que é uma tese bem tradicional que ele desenvolve ali, o Mauss, né? Ele é sobrinho do Émile Durkheim, então, para quem entende um pouco de sociologia, é um jeito bem conservador de se fazer sociologia, bem positivista, né? Quadrado. Então, o Mauss ele não é muito diferente disso quando ele faz análise, e ele tenta mostrar que a forma como como a morte é ritualizada ali entre vários povos australianos, ela é uma expressão obrigatória de sentimentos. Tem ritmos, tem cânticos, tem jeito de expressar que eles são muito mais sociais do que emocionais, como muitas vezes a gente pensa. Então, não é que a morte não seja sentida, mas a forma de expressar essa dor ou como lidar com o luto é algo socialmente construído. Então, essa é a tese dele, né? E tem outros também, né? O Arnold van Gennep, que é um estudioso, a obra mais famosa dele é sobre os ritos de passagem, ele trabalha vários, né? E os ritos fúnebres também entram no estudo dele, que inspira estudos posteriores sobre ritos de passagem, que o Victor Turner vai trabalhar mais para frente. Se alguém se interessar por esse tema, depois a gente deixa na bibliografia também as obras principais desses autores aqui, para a gente falar um pouco a respeito.
Mas o fato é que até na perspectiva que o Marcel Mauss vai trazer, ele vai desenvolver uma ideia que está ali na obra mais famosa dele, que aí não é, né, a expressão obrigatória dos sentimentos, mas é um ensaio sobre a dádiva. Ele vai dizer que em sociedades existem fatos sociais totais, e os ritos fúnebres, eles podem ser considerados como fatos sociais totais, porque coloca em movimento a totalidade da sociedade. Então, as suas instituições, os fenômenos que são, ao mesmo tempo, jurídicos, econômicos, religiosos, até mesmo estéticos, fazem parte desses fatos sociais totais. E a morte, né, e os rituais relacionados a ela, assim como o luto, também podem ser considerados como fatos sociais totais, porque mexem com a sociedade como um todo. Então, acho que, nesse sentido, a gente pode correlacionar com o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia e de tantas mortes, como isso impacta a sociedade, porque são fatos sociais totais. Então, não é só a expressão, a ritualização, o luto, que já é extremamente importante para se entender esses processos, mas são fatores também institucionais, normativos, jurídicos, econômicos, psicológicos. Então, é um fato de grande impacto que a gente vivencia nesse momento, né? Então, para encerrar e ouvir um pouco, né, das contribuições dos meus amigos aqui hoje a respeito do tema, né, é importante a gente saber que existe uma diversidade do lidar com isso no mundo, em várias culturas, e dependendo da religião também, a forma de lidar é muito diferenciada, né? E um outro tema que eu nem sei se a gente vai conseguir explorar tanto aqui assim, né, mas que é importante é ver como que, né, em alguns lugares do mundo na pandemia tem muito mais gente morrendo e vai continuar porque a vacinação não chegou ainda. Em outros, isso já está avançado, mas tem uma desigualdade imensa, né, nesse sentido aqui. Então, né, os processos desse fato social total, que é a morte, vão impactar muito mais em vários lugares por muito mais tempo, né, e faz parte da nossa dinâmica no sistema internacional. Enfim, não é um tema assim tão sempre tranquilo de lidar, mas o fato está presente, né, é significativo, e no México existe uma forma muito sui generis de se tratar essa questão, né? Então, dito isso, vamos ouvir aqui, né, o que os meus amigos têm a dizer. Eu vou passar primeiro para a Raquel. E aí, Raquel, o que você tem a dizer sobre essas coisas todas? Pois é, eu não conheço há tanto tempo, né, essa festa mexicana. Acho que deve fazer uns 10 anos a primeira vez que escutei falar mais e fui atrás, né? E de fato é uma febre. Estou até aqui na mão, tem um balão, ó, né? Para ter ideia, existe hoje. Eu fui nesses dias em loja de festa. Tem hoje, né? Tem todo um preparo para quem quiser fazer uma festa de los Muertos, né? Aí mexicana. Então, uma comercialização tremenda, né? Então, muita gente diz acabou descaracterizando o que seria a festa original. Acho que isso acontece com todos os rituais, né? Assim, nós temos tantos rituais que eram religiosos, se tornaram profanos, e aí vice-versa, e acabam sendo, né, estereotipados para facilitar e apropriados de outra maneira para, na hora que eles são, né, comercializados, levados para outro lugar. Mas quando eu ouvi falar pelas primeiras vezes desses rituais, eu me senti muito próxima da cultura mexicana. Não sei se porque venho de uma família em que sempre se cultuou muito a memória dos mortos. Nós sempre tivemos rituais familiares de contar as coisas, principalmente daqueles que nós não tínhamos tido contato, e no nosso caso, o meu avô materno e a minha avó paterna, nós não conhecemos, na verdade, nenhum dos meus irmãos, porque a mãe do meu pai morreu antes deles casarem, e o pai da minha mãe morreu antes que eles tivessem 1 ano de casamento. Então, nenhum conheceu, e nós conhecemos muito bem os outros, né? Que moravam conosco, então não era um casal e moravam conosco, e escutamos sempre a memória
dos que tinham partido pela voz dos seus cônjuges viúvos e pela memória do meu pai, principalmente a memória da mãe do meu pai. Eu cresci escutando as histórias dela. Nesses dias eu ouvi novamente, inclusive, um poema. Não sei se vocês conhecem o Alan Dias de Castro. Ele tem um canal no YouTube muito legal, ele é gaúcho, e ele tem textos muito bonitos. Tem um texto dele que ele fala da saudade. Acho que eu cheguei a mandar para vocês esse vídeo no ano passado, acho que não mandei esse ano. E ele diz, será que viver é colecionar saudades até deixar? Quando eu ouvi esse poema, eu achei que isso tem tudo a ver com a ideia dos mortos, né? Do elemento da cultura mexicana de preservar a memória. E aí, nesse poema, o Alan diz, eu não conheci, me deu uma saudade da minha mãe. Ele diz, liguei para minha mãe, que disse que estava com saudade do meu pai, o pai dele já falecido. E aí ele diz, e a mãe disse que tinha saudade do pai, né? E aí ele lembra que ele não conheceu a avó dele, mas que ele conhecia muito bem a avó dele das histórias que o pai contava, permeados por essa saudade. Então, acho que esse é um ritual que talvez para a nossa cultura, de modo geral, as pessoas têm um estranhamento, porque nós não costumamos ter esses rituais de festejar esse sentimento da saudade com um elemento mais suave, vamos dizer. Parece que vai contra a natureza da nossa cultura, né? De que pareceria absurdo você fazer uma festa para relembrar os que já se foram, porque você deveria demonstrar tristeza, né? E a ideia, por exemplo, em alguns altares, né? Em alguns lugares eles usam colocar a foto. Eu acho que isso é muito interessante, porque a foto é um registro da memória, né? E esses rituais de luto, de processamento das perdas, eles são importantes porque eles ajudam a construir efetivamente essa memória coletiva, né? Que é uma memória total. Isso compõe as nossas histórias, a nossa subjetividade e, ao mesmo tempo, compõe a história de todo um grupo. Eu acho que esse é o efeito mais perverso da pandemia, né? Eu perdi um grande amigo nessa pandemia, né? E eu não pude ir ao ritual de enterro dele. E morreu ele, e eu não conhecia, ele é um grande amigo do CEUB, né? O Dr. Jorge. Eu comecei a trabalhar no CEUB porque ele me levou até... Eu fui ao CEUB entregar o currículo e ele me levou até a coordenadora que depois me contratou. Era uma pessoa que eu todos os dias de manhã convivi nesses 20 anos que eu trabalho no CEUB e que eu não pude ir no ritual, não pude abraçar o filho dele, não pude dizer para os netos dele quanto eu gostava dele. E essa família perdeu o pai e a mãe. O Jorge faleceu e a mulher dele também faleceu. E no momento em que a pandemia nem permitia velório, né? Então, a gente vê que se quebra durante a pandemia esse ritual do relembrar, né? A importância de você relembrar essa pessoa. A memória é muito fugaz, né? As pessoas logo esquecem. Acho que o Fred vai lembrar, há 6 anos atrás, né, Fred? Vai fazer 6 anos agora, em mês de novembro. Nós dois fomos no enterro de uma amiga nossa. Lembras da Heloísa? Você passou, me pegou e nós fomos. Claro. Quando a gente veio de lá, lembra que a gente ainda falou, nossa, precisava ter um lugar que a gente colocasse lá uma placa com o nome, porque as pessoas vão esquecer. E já assim, nós todos lembramos, temos bons amigos, mas as gerações que vêm não vão lembrar. E isso é uma perda individualizada. Na pandemia, é um luto coletivo, mas cada pessoa é única, né? Isso que a gente fala, a estatística ela é assombrosa, mas é uma dor de cada um. E a gente vê famílias perdendo entes todos ao mesmo tempo, né? Teve gente que perdeu pai, mãe, irmão, né? Então, eu acho que a pandemia faz a gente repensar, né, a construção da memória coletiva, a gente como
como esse momento histórico que a gente está vivendo. Nitidamente, a noção de tempo aqui, nesses 2 anos, ela é demarcada por esse sofrimento que a gente vê que, para nós, a gente espera esteja, né, no momento de aliviar, mas a gente vê tantos países, como a Aline falou, que não tem expectativa, né? Não tem, a vacina não chegou, né? E que parece que o sofrimento deles acaba invisibilizado. Então, para mim, falar desses rituais é falar da importância da gente. A memória da pandemia é uma coisa que nós vamos ter que contar para gerações futuras, né? De como nós nos sentimos. Acho que tem que ser essa narrativa, não que olhem numa estatística. Ninguém nunca me contou, embora tivesse, né, podido pessoalmente, o que foi a experiência da gripe espanhola, por exemplo, mas provavelmente em outras comunidades também se contou, mas ficou ali muito perto da guerra, talvez, em outro momento, né, fosse um outro tipo de sofrimento que, naquela época, já estava mais ou menos num contexto, né, em que nós nos sentimos talvez tão prepotentes quanto agora. Eu acho que o que é o choque do momento da pandemia é que somos obrigados a falar da morte. O mundo moderno tentou afastar isso. A gente não quer que ninguém nos fale de morte, não quer que ninguém nos lembre da finitude. Então, eu acho que esse é o principal efeito que, nesse momento, nós estamos tendo que enfrentar, né? Enfrentar, como diz o Suassuna, né? A sentença, né? Que é irremediável, né? Quando ele fala lá no Alto da Compadecida. Nós tentamos afastar o quanto se podia, e quando a gente vê isso, que imagina, não, vai ficar na China, né? Quando a gente vê o número, né? Eu lembro do dia que disseram a primeira morte, como a gente começa, alguém diz, não, pode chegar a 400 mil, a gente já passou de 600 mil, né? Tem aí algumas iniciativas para não se deixar esse momento do luto ficar perdido numa estatística, muitas iniciativas para vir à tona justamente essa memória, os altares todos que precisam ser construídos, porque são muitas histórias perpassadas, né? Então, os rituais todos aí, o mundo inteiro, os rituais de luto foram modificados. Eu imagino como a gente precisaria talvez aprender mais. Cada cultura tem o seu jeito de encarar isso, que todas as culturas têm algum ritual, porque todas têm que lidar com isso. Mas eu acho que isso esse elemento da cultura, da referência à memória, e enquanto eu tiver alguém que lembrar de mim, eu vou continuar vivendo. Eu acho que essa é a mensagem mais bonitinha. Aí tem uma dica, não é de livro, é de um filme muito bonitinho, que se chama Viva, que conta um pouquinho. Pode ser estereotipado, mas eu também gosto de estereótipo. Adoro a música lá. Se alguém cantar para mim, já me ganha na música. Podia botar no spoiler lá, lembre de mim, que eu vou gostar. Vou ter que fazer uma gravação de você e Clarinha cantando juntas para botar isso no teaser. Então, eu acho que obviamente, é um tema, né, que só é próximo de mim enquanto ser humano, não enquanto, né, estudioso, antropólogo, né? Obviamente deve ser um tema muito importante, né, dessa área do conhecimento, mas a minha experiência com ela, né, é problemática. Obviamente, eu acho que é problemática para todos nós. Eu vi cada uma de vocês se emocionando aí quando falava, e eu tenho medo de me emocionar aqui também, né? Eu falei até para a Raquel, já estou com medo de assistir esse filme, porque é daqueles que é feito para criança, mas quem passa o filme chorando são os pais. Eu tenho, né, essa problemática. Então, eu acho que eu tenho que a minha história eu lido mal com a morte, né, com as perdas, né? E eu acho que isso é a minha construção social me dizendo, né, como lidar com a morte. A gente está falando de várias formas de lidar com a morte, né? E eu acho que a minha formação cristã, né, a cultura está aqui dentro, né? Eu lembro muito da minha avó, tinha muito medo de morrer. E muito crente, né?
e ao mesmo tempo a pessoa que eu mais crente que eu jamais, né, conheci na minha vida era a pessoa que tinha mais medo de morrer. E eu tenho a sensação, assim, do meu último encontro com ela, de que quando ela aceitou o fato, a coisa fluiu, e ela foi. Então, sinto muita saudade dela né, no sentido de que eu acho que eu pensei, acho que a oportunidade da gente estar aqui no podcast discutindo isso me fez pensar sobre a necessidade, de repente, visitar o México na época da Festa dos Mortos para ter essa experiência de pensar a morte de uma outra forma, né? A morte como uma chance de sentir saudade, né? De ter memórias, de resgatar memórias, né? Que a gente não tem mais a oportunidade de estar reproduzindo. E aí a Raquel falou sobre como esses altares são construídos no México, com as fotos, né? As fotos como um caminho do espírito encontrar, né, os seus parentes na Terra, eles dizem, né? E aí me vem à mente, Raquel, sobre, né, duas coisas. Primeiro, você falou de como a nossa, especialmente na pandemia, a nossa sociedade estimulou a gente a afastar a discussão da morte. Eu fico pensando se isso não faz parte desse conceito tão utilizado aí pelos cientistas políticos, a necropolítica, né? Ou seja, faz parte da necropolítica, dessa política que se importa pouco com a morte dos seus cidadãos, afastar o tema da morte, para que justamente, né, se aliene a população dessa preocupação. Então, ou seja, dentro desse contexto neoliberal de necropolítica, né, o que será da memória do Dia dos Mortos, diante não só do consumismo crescente dessa festa e dos balõezinhos já preparados e tudo mais, enfim, Aline, eu estava vendo a Barbie da La Calavera Catrina, né, a Barbie que é relançada todo ano, modelo novo, para, né, explorar esse mercado, né? Então, em que medida a festa vai perdendo o seu significado de estimular a memória, né, de uma celebração da memória, né, daqueles que conviveram com a gente e da sua continuidade enquanto lembramos deles, né? Vi que é a mensagem lá da festa e do filme lá também, né? Mas como é que fica isso diante da revolução tecnológica? Das fotos que a gente pode tirar milhares de uma viagem. Eu tenho as minhas fotos de viagem aqui, né? São milhares mesmo por viagem, e eu nunca vi. Nunca fui atrás das minhas fotos que estão em formato digital, diferente daquelas que minha mãe tirou na minha infância e estão em álbuns, e aí eu vou, né, toda vez que tem algum evento e eu olho aquelas fotos. As fotos da minha viagem passada, apesar de ter coisas certamente muito interessantes, eu não consigo parar, né, ter o interesse. Ou seja, a revolução tecnológica faz a gente meio que pensar essas possibilidades, porque a gente, ao mesmo tempo que sabe que ela está lá, pronta para a gente ver, a gente nunca vê. Então, esse excesso, né, da revolução tecnológica, do consumismo neoliberal, me dá um pouco de medo sobre né, a preservação dessas múltiplas formas, né, Aline, de lidar com a morte. Né? Então, o neoliberalismo e a sociedade ocidental cristã tem a sua forma particular. Né? E eliminar essas outras formas talvez seja... Talvez não, né? Certamente é alguma coisa muito perigosa. Né? Eu sugeri para nossa faculdade, né, nossos pregadores, que fizessem, por exemplo, sugeri mesmo, né, diretamente, que fizessem ali um memorial, uma pracinha. Eu lembro de uma praça, né, em Cambridge, lá nos Estados Unidos, que eu morei. Era uma praça só muito bonita, não tinha nada significado, mas eram luzes debaixo, né, pontos de luzes no chão, permanentemente ligados. À noite ficava bonito na iluminação daqueles pequenos pontos, né? E pegar ali quantos colegas de trabalho, né, nos deixaram ali nessa pandemia e fazer essa pracinha. E não sei qual a repercussão, se é uma boa ideia realmente do ponto de vista deles ou não é, mas é isso, né? A gente tem que lembrar dessas questões, né? A gente não pode fugir delas. Porque eu acho, nesse sentido, porque eu também, a minha experiência aí, eu devia ter dito antes, ela não é teórica,
falei o que é a minha percepção mesmo subjetiva desses eventos, né? Isso que o Fred está falando, eu não sei, sinceramente, as pessoas não querem, quando isso passar, talvez lembrar disso, né? Querem apagar da memória. Eu, sinceramente, acho que sempre que a gente tenta apagar uma coisa que a gente vivenciou, é a pior estratégia. A gente vê isso na história, né? Dizer que não houve, sei lá, ditadura, né? Ou tentar apagar o sofrimento, ele não vai deixar, o passado não vai deixar de existir, o que vai modificar o modo como as gerações futuras vão lidar com isso. E, por isso, eu defendo muito que a gente precisa preservar essa memória. Acho que esses rituais de memória de maneira geral, eu li pouco teoricamente sobre isso, mas eu sou uma pessoa extremamente apegada a rituais, né? Então, eu acho os rituais de memória, de contar as histórias, de senta, os natais, esses rituais sempre marcaram o meu tempo. Eu tenho pensado muito nessas situações, né? Da pandemia, tem pensado muito no tempo. O Dia de Finados, porque o Dia dos Mortos não é o nosso equivalente Dia de Finados, mas os colonizadores acabaram fazendo, né? Mas o Dia de Finados, para mim, sempre foi um marco temporal do calendário efetivo e lá o pessoal fala o Cronos e o Kairos, né? Era do calendário, que é o Cronos, né? E também do meu Kairos, do meu tempo. Então, a data de finados, ela era uma virada para dizer, daqui a pouco é Natal. Então, era um ritual em que a família voltava, né? A gente limpava os túmulos, a família volta, se lembra da família, se fazia as comidas que a família gosta, se recontava as histórias, né? E aí se começava a pensar no São Nicolau, no Natal, né? Então, essa marca do tempo, eu acho que ela é importante, ela está na minha memória, com certeza, né? Ajuda a gente a fazer, e é uma coisa que eu, por mais que eu goste, por exemplo, desses momentos de recontar, a gente tem, eu com os meus filhos, tive sempre talvez mais pudores de repassar, por exemplo, esses rituais. Aqui, ontem eu não fui ao cemitério, embora tenha vários amigos aqui que eu pudesse ir ao cemitério, mas não fui, né? Então, acho que a gente tem talvez esse melindre, né, de não querer relembrar disso, né? Estou lembrando outro momento que eu dividi com a Aline. Lembra quando nós fomos, Aline, eu fui ver contigo a sepultura da tua avó, né? Sim. Sim. Eu lembro, você disse, vamos procurar, tem um pé, acho, de mamão, uma de coisa mamão, assim. Isso. E aí, eu nunca esqueci, vamos procurar um tal pé de mamão, para dizer, é um lugar tão grande que precisa um mapa para as pessoas, né? Fazerem os seus rituais. Então, eu acho que, para mim, essa discussão toda me fez muito pensar na produção da memória e nesse poema do Alain que eu tenho gostado, que é a ideia de que a gente tem que caprichar para deixar boas memórias, né, em quem que a gente gosta, para a gente continuar vivendo, né, na memória dos outros. Acho que isso é bom. Agora, retornando ao tema da festa do Dia dos Mortos mesmo no México, né, queria só registrar também o Twitter do presidente Biden, né, que postou fotos de um altar, né, uma oferenda que eles fizeram na Casa Branca, e é a primeira vez, né, que é colocado ali um registro dessa festa mexicana, né, latina, dentro da Casa Branca, né? Então, uma coisa interessante, né? Muito bem, verdade. Então, eu, em cima do que a Raquel falou, né, esse ano eu recebi pelo WhatsApp esse poema, tá? E foi você que me mandou. Então, e é muito bonito mesmo. E isso me lembra, né? Essa mesma minha avó ali do túmulo, ela que a gente viu, a gente ia no enterro do pai de uma aluna na época, né? E aí a gente passou depois desse enterro lá para ver o túmulo da minha avó, né? Essa mesma minha avó, ela me dizia que a maior preocupação que ela tinha é se a gente ia ter boas memórias dela. Ela era uma pessoa extremamente afetuosa.
E ela tinha muito isso, ela me dizia, quando ela me contou isso uma vez, eu disse para ela, vó, não é possível que você acha que eu não vou ter boas memórias e que eu não vou contar para os meus filhos de você, né? As minhas filhas nasceram bem depois que ela tinha morrido, né? Então, é muito curioso, né? Eu acho que isso faz parte até do bem viver. E isso que você está dizendo, Raquel, sobre a necessidade de vivermos o luto, de falarmos sobre a morte, mesmo que necropolítica, que liberalismo, ou sei lá o que nos induza ao contrário, é fundamental até para a gente amenizar os adoecimentos mentais que a gente está vivendo com essa pandemia. Ou a gente aprende a bem viver e seja ritualizando, da forma como acontece, incorporando novos rituais que tragam para a gente isso um pouco melhor, uma melhor administração mesmo, com relação à questão da morte, ou então as consequências vão ser muito piores, né? Eu estou pensando aqui, né, na pandemia, eu particularmente vi muitas pessoas morrerem, perdi, né, conhecidos, né, perdi um tio que era muito querido, não era tão próximo, mas muito querido, mas então, tive a sorte, né, de não perder pessoas tão próximas assim. E, por outro lado, eu vi dois grandes amigos muito queridos, que não estamos mais tão próximos ultimamente, mas eles perderam os pais, né? E uma amiga minha, né, desses dois, ela me disse outro dia, ninguém nunca tinha me dito que o luto era tão difícil. Então, a gente não tem noção Está realmente cada vez preparada. menos. Exatamente. Assim, eu acho que nunca a gente vai estar, mas se não falar ou ritualizar, vai ser pior ainda. Claramente vai ser pior ainda, né? Então, acho que isso é uma coisa mesmo, como a Raquel destacou aqui, de experiência pessoal mesmo, como o Fred disse, né, também que vivenciou, para gerações futuras, tanto a morte quanto os outros processos que a gente viveu durante a pandemia, a gente precisa contar essas histórias e registrar de alguma forma. Esconder, né, ou fingir que não aconteceu nada, acho que não vai ser o melhor dos caminhos, né? Mesmo que vá contra tudo e contra todos. E aí, agora teorizando, para finalizar aqui essa parte, a gente já passar então para o nosso passaporte e finalizar com a receita, acho que uma questão que ela é importante quando a gente pensa globalização e talvez comercialização, que faz parte desse processo, de uma festa, de rituais, como é o Dia dos Mortos, a gente pode também ressignificar, né? Não só rejeitar ou incorporar na integralidade, mas ressignificar e tornar uma coisa híbrida mesmo, talvez uma melhor forma de nós lidarmos com as perdas, com os lutos, ou com a forma como a gente lida com a ausência mesmo, com a morte, né? Então, por que não? Pode ser uma oportunidade. Só um mundo globalizado traz isso tão em massa para a gente, e a gente pode talvez aproveitar as oportunidades para ressignificar isso, né? Mas, bom, dito isso, vamos lá para o nosso passaporte de hoje, então. Fred, o nosso tradicional prêmio, nosso passaporte, hoje vai para quem? Eu estou Gente, até vocês com sabem medo, que... porque não falou nada, né? Não deu uma Não, pistazinha. Não estamos sabendo. mas é sempre assim, né? A gente entrega aqui enfim, né? Essas alfinetadas fica como, né, piada interna, né? Mas eu acho que às vezes a gente, talvez nem a gente mesmo descubra para quem são os premiados da vez, né? Bom, eu acho que toda vez que a gente tem que dar esse prêmio, né, a semana do prêmio nosso individual chega, fica meio angustiado, né, para quem a gente vai dar isso, para que lugar a gente vai escolher. A Raquel foi a primeira a dar o prêmio, né, e já trouxe essa preocupação, né? Não vamos botar um lugar real porque vai ofender alguém, né, que tem lá como sua casa, enfim. Então, também por causa do nosso tema de hoje, eu pensei do passaporte, né, levar o premiado para a Terra dos Mortos, mas não no sentido lá do filme Viva, Vida é uma Festa, né? Miguelzinho vai para o mundo dos mortos, né, e aprender suas lições lá. É a Terra dos Mortos, só que morto justamente numa outra experiência cultural, a experiência dos americanos e
a lógica do Halloween, né? A gente falava, o Halloween também é um marco, né, Raquel, para os americanos, né? Naquele sentido, né, temporal, né, do calendário, só que para eles é o marco de acabou as vendas do Halloween e começaram imediatamente as do Natal, né? Black Friday, né, que justamente ocorre aí nesse dia também. Então, o passaporte aí para a Terra dos Mortos é dos mortos no sentido mais Halloween americano, né? A ideia dos zumbis, né? Então é a terra desses mortos, né? Dos zumbis, que ficou tão famosa aí na cultura dos Estados Unidos, especialmente aí nos anos 2000, né? Ficou tão popular com videogames, filmes e séries. Tem até um livro de um autor, né, de relações internacionais, de teoria das relações internacionais, chamado Daniel Drezner, e o livro dele é Teoria de Política Internacional e Zumbis. E ele brinca, ele tem uma coluna na Foreign Policy, né, sempre meio jocosa, assim, com muito bom humor, e a ideia, na verdade, é, né, ele se propõe assim, já que é tão popular, muitos filmes, vamos levar a sério, né, a história de uma revolução zumbi, e o que diferentes teorias das relações internacionais nos diriam diante de uma catástrofe dessas, né? Então, a ideia do livro é mais pedagógica, mas enfim, A Terra dos Mortos é o nome de um filme de um cineasta americano chamado George Romero, que lançou o primeiro filme dessa sequência aí. Esse é o quarto filme de uma sequência de começa em 1968, um filme muito famoso pelo nome, pelo menos, A Noite dos Mortos Vivos. Então, é do gênero trash, né? Eu só conheço assim como referência, nunca assisti, né? Mas procurando aí uma crítica, eu vi a trama do filme como a de um mundo onde uma pequena resistência humana vive numa cidade murada, e nessa cidade os ricos vivem isolados em edifícios fortificados, e os mais pobres, no filme é um grupo de catadores de lixo, ficam com a tarefa de enfrentar os comedores de carne humana. E aí uma parte da crítica me surpreendeu, eu queria ler, né, justamente o trecho, porque para mim era um filme trash, né, mais a diversão assim, do cult, mas fiquei surpreso com a crítica social do filme. Né? Olha só, então. Se tratando de um filme de Romero, Terra dos Mortos é um filme de 2005, esse filme, é o quarto lá da sequência. O filme não deixa de lado as analogias e críticas sociais, sempre encaixando de uma maneira envolvente e camuflada em meio a tanto sangue, sem nunca precisar irritar a plateia com os manjados discursos libertários. Se, em A Noite dos Mortos-Vivos, ele fazia uma alusão à estupidez da Guerra do Vietnã, em O Despertar dos Mortos, de 79, ele apontava para a idiotizada sociedade de consumo no país. E nesse, ele critica as diferenças de classe social no geral e a forma indiferente com que os seres humanos lidam com a realidade que os cerca. A reflexão é muito bem feita, mostrando os grandes burocratas protegidos nos altos prédios, enquanto colocam a escória nas ruas para aniquilar os zumbis, enquanto a tal escória, ainda assim, não recebe prestígio algum. Então, quer dizer, eu acho que é uma crítica muito contemporânea, né, de uma profundidade que eu não imaginava num filme de zumbis, né, me deu até curiosidade para ver. Então, eu acho que a desigualdade econômica, né, que está aí nessas críticas da Terra dos Mortos, para mim, e eu tenho falado muito aqui, né, eu tenho lido os textos mais recentes, analisando a crítica da ordem liberal internacional e a desigualdade econômica, né, promovida aí pelo sistema, né, neoliberal de organização da economia mundial, tem sido central. Né? Então, eu queria deixar esse passaporte aqui para alguém que deve estar vivendo já na Terra dos Mortos-Vivos e não sabe, então precisa ir para lá, porque se não se compadece mais com a questão da desigualdade, é porque eu imagino que já morreu. Uma vez essa pessoa, colega nossa, que já não está ali trabalhando mais com a gente, mas essa colega disse, né, isso é um tema irrelevante, vai ser sempre assim, não tem que se preocupar com isso. Então, esse passaporte, né, vai para ela, para quem acha que, né, esse tema não tem mais relevância, né, está conformado com esse destino de milhões, né, e acho que precisa ir para lá. Né? Na verdade, como sempre, né, os nossos passaportes, a qualidade dos nossos passaportes, vai ter muita gente batendo a porta para ganhar um também para ir. Engraçado, né? Quando você falou, fez essa descrição desse mundo de zumbis, né? E foi descrevendo ele, mas esse mundo ele existe. Vai ter gente que vai ficar chateado, porque até onde eu saiba é assim que as coisas funcionam, né? As pessoas que têm posses, né?
como diz meu digníssimo marido, nos palacetes acarpetados deles com ar-condicionado, e o pessoal aqui É embaixo. fácil, né? Dizer que né? é irrelevante, né? Ou, quer dizer, nem vou dizer aqui embaixo, mas o pessoal lá embaixo, né, E aí, enfrentando mesmo um mundo de zumbis. vocês têm suspeitos? Suspeitas? Olha, eu tenho uma suspeitíssima, vou te mandar no zap. Manda para mim também, que eu não tenho não, gente. Eu fiquei Olha pensando, só. meu Deus. Eu vou mandar. Fica a dica, enquanto, eu ó, acho que é mais fácil a Aline saber do que a Raquel. Quem tem será? coragem de Ó, verbalizar uma coisa dessa, eu gente? mandei lá no zap, olha lá, para ver se eu Ixi, acertei ou meu Deus não. do céu. Não Ai, é? ai, ai, Eu ai, não sei se o ai. povo entende, porque esse negócio do passaporte, a gente queria mandar o povo para as cucuia. Aí tem que ser educadinho, é um podcast, não sei das quantas, né? Tem que, né? Tá indo para o mundo. Não, Acertei? e eu imagino que os espectadores até ficam também pensando em quem mandariam para o mesmo lugar, né? Eu acho que a gente está se É, comunicando aqui com os nossos colegas, né? Essa é a ideia, né? porque Assim, vocês estão percebendo que, assim, vocês viram que tem foto nossa juntos em festa, né? Uma é madrinha de casamento do outro, a gente vai no cemitério junto, a gente sai para comer junto, então a gente está sempre, muitas vezes, junto, a gente manda os outros para lugares indesejados juntos também. Olha, sim. Então, errou, mas eu vou pensar um passaporte aí. Agora que foi dito também, eu pensaria em mas eu acho que ela vários. merece, essa pessoa que eu Merece, coloquei aqui merece, merece também. Ah, eu merece. Essas conheço vários maledicências, né? passaportes. Então, Seria minha possível. gente, além da gente mandar as pessoas para longe da gente, porque a gente não quer, gente que não seja trilegal perto da gente, a gente também Chegando a podia hora. comer junto, né? Tá chegando a hora. Olha só, ô gente, olha isso. Eu tô aqui em homenagem a México, ó. Ó, que lindeza. Eu Viva só vou mostrar México! o que tá Ó, me fazendo ó, companhia depois que falar da aqui, receita. Olha, pé na chegou a hora. Essa é a cabeceira. Agora, hora mais querida. Então tá. Só tu, né? Eu e a Aline vamos continuar na água, meu bem. Mas hoje a gente tem uma receitinha. Eu vou inclusive tentar fazer no final de semana. Daí, se ficar bom, eu mando para vocês. Que a Carol pesquisou. Eu queria, quando escolhi a receita, queria uma coisa mexicana e que fosse relativa ao Dia dos Mortos, né? E porque as coisas que eu já experimentei, mais originais, mexicanas, eu nunca fui para o México, mas de pessoas mexicanas que fizeram a comida, eu gostei, mas eu tenho dificuldade com pimenta muito forte. Então, algumas coisas eu gostei, mas algumas eu não dei conta de comer com o mesmo apreço, né? Tive alergia, então não dei conta. Mas essa receita que o Fred vai colocar aí para a gente ver, ela é bem interessante porque tem uma simbologia e tem isso também da facilidade, a ideia de, no dia que as pessoas estão fazendo a memória, elas ofertam, né, e comem em alguns lugares a comida preferida do morto que eles estão fazendo a memória, mas esse pãozinho dos mortos, pelo que eu vi, é um pãozinho bastante comum, né, em todos esses rituais. Aí eu vou tentar depois reproduzir. Parece bem gostosinho. Então, vamos ver lá. A Carol, obrigada que fez para a gente o vídeo, né? Sempre uma querida pesquisa. Acho que ficou bacana. então, Fred, Vamos passa ver para lá. a gente ver aí e a gente comentar um pouquinho mais. Vamos lá. Uma das tradições mexicanas mais famosas é o do Dia de Muertos, em que as famílias constroem altares para receber seus familiares já falecidos. Nesses altares, é comum colocarem frutas, a comida favorita do falecido e o pan de muerto. Apesar de existirem diversas teorias sobre a origem deste pão, a mais famosa remonta à época da pré-colonização espanhola, em que era costume realizarem sacrifícios humanos. Em uma dessas cerimônias, era oferecida aos deuses uma donzela. Neste ritual, colocavam seu coração em uma panela e o mordiam como forma de agradecimento. Com a colonização espanhola, o ritual foi proibido, forçando-os a substituírem o sacrifício humano por um pão no formato do coração. O formato atual do pan de muerto tem diversos simbolismos. A forma circular
representa o ciclo da vida e da morte, e as tiras de cima representam os ossos, e o pequeno círculo no topo simboliza o crânio ou as lágrimas derramadas pelo falecido. E aí, deu aguinha na boca? Será que eu dou conta? Diz que eu não dou conta, que daí eu faço. Eu funciono assim, você não consegue, aí eu vou tentar. É sério? Porque o que eu ia dizer é que, assim, para variar, eu estou com fome, né? Não é justo. Hoje a gente também não teve patrocínio, continuamos em busca de novos patrocinadores. Mas o que eu tenho aqui, eu guardei para mim um pedacinho de pão que a Raquel fez, que ela me deu. Mas não é esse pãozinho, não, esse é um outro. Mas, Raquel, o que eu ia dizer é que se você vai se aventurar a fazer, eu aceito, como sempre. Tá bom, vou tentar. Olha, mas é que eu funciono melhor assim pelo desafio. Acho que você não consegue, aí eu vou tentar conseguir. Tá bom, eu Tinha um acho que não vai ficar pãozinho- tão bom assim que nem esse aqui. Que eu vou comer o meu pãozinho. Tinha um pãozinho desse do morto lá na oferenda do Joe Biden, lá na Casa Branca. Ah, é? Mas Eu não vi isso. como eu não sou... Cara, guacamole isso? Como eu sou O morto... que você está comendo? Chile. É, tio. Bom, Como eu não vou sou morto, eu tô bem vivo ainda. Não foi tu que passasse mal esses dias, está comendo isso já? É coisa de madrinha, né? Dizer, e isso vai fazer bem essa hora? Olha isso, meu Deus, como eu é não glutão, sei. gente. Agora a gente está mais esperto, Deus. né? Não fica passando fome, a gente traz lanche. Tá? Agora, vocês, né? Eu falei por vocês, eu tô aqui precisamos passando fome. de patrocinadores. Fica a dica. Eu peguei o balão que estava aqui perto, isso não é comível. Bom, mas deixa eu então terminar de mastigar aqui, fica a dica para o próximo. Raquel, traz seu lanche, porque essa fome é triste, né? Mas é isso, pessoal. Então, acho que agora a gente pode se despedir, né? Mais um longo podcast, mas que acho que a gente conseguiu fazer boas reflexões aqui, ou a gente conseguiu colocar um pouco da nossa conversa em dia, né? Que é um dos nossos objetivos aqui mesmo com o podcast, só que a gente compartilha com vocês todos. Então, pessoal, muito obrigada por ter acompanhado, pela paciência de vir até aqui, né, com a gente nessa conversa. Lembrem-se, né, de se inscrever no nosso canal, lembrem-se de compartilhar. A gente tem também os nossos cortes, né, que são bem menorzinhos, então vocês vão poder, para quem não está com tempo de assistir o episódio inteiro, pode assistir os cortes. Aliás, semana passada eu fiz uma enquete, perguntando se o pessoal prefere o episódio inteiro ou os cortes. Ganhou em disparado o episódio inteiro. O pessoal prefere. Sim. Só que eu estou percebendo e conversando com muita gente, quando chega o final do semestre, a coisa aperta, o pessoal não tem tempo de assistir o episódio inteiro. Então, tem muita gente com episódios acumulados, né? Não sei se vocês vão assistir nas férias, mas deveriam, tá? E contar para os amigos de vocês e para a família, para todo mundo, e falar para se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, façam isso também. Mas, enquanto não dá para assistir o episódio inteiro, assistam os cortes, para vocês verem o que a gente falou rapidamente ali. Façam isso, tá? Então, se inscrevam no nosso canal, sigam nas redes sociais, curtam, compartilhem. E trago... Comenta lá que memórias vocês querem deixar aí desse período para as próximas gerações. Acho que é legal. Que memórias querem deixar? Que memórias vocês têm da gente? Só memória boa, por favor. As ruins a gente daí, nesse caso, deleta. Exatamente. Então, façam isso, gente. Comentem aí o que vocês querem deixar de memória desse período aqui, para a gente saber um pouco mais a respeito. Tá bom? E não tem nenhuma promessa de prêmio para os nossos espectadores, tipo vinhetinha nova quando a gente atingir 500 inscritos ou 500 episódios, o que vier primeiro, não tem nada assim, não? Ainda não pensamos, mas a gente pode. Aliás, depois eu preciso ter essa conversa com vocês, mas é em outro momento. Ela é importante. Mas é isso, então, pessoal. Tá bom, gente, vamos dormir. Muito obrigada. Valeu. Então tá. Beijo, Boa gente, noite. Obrigada. Até semana que vem, Boa voltem. semana. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau. Pelo visto, vai ficar na saudade desse pão de morto, né? Gente, as crianças aqui em casa tem que ver a carinha delas pedindo esse pão. Esse foi mais um Trilegal Podcast. Semana que vem tem mais.